Amados, servir a Deus é muito mais do que ser crente, do que pertencer a uma igreja, fazer parte de uma denominação, seguir a uma linha de dogmas, de paradigmas de homem. Ser um cristão é ter comunhão com Deus, é ser representante de Deus na terra, é ser um pequeno Cristo, é imitar Jesus em todos os aspectos. Nada vale para a vida de alguém dizer que conhece a Bíblia, que conhece o Evangelho, mas não cumpre o que está escrito nela. De nada vale ser apenas ouvintes e não cumpridor da palavra. O que serve para mim e para você é examinar a Escritura, conferir, porque nela contém a vida eterna, e não só ser ouvinte, mas colocar em prática o que ouve, o que aprende, assim exercer. Lá no livro de Lucas, no capítulo de número 12, no versículo de 47 e 48, tem 2 versículos chave para a nossa vida, para pensarmos neste dia. No 47 diz assim: "E o servo que souber a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites." Amados, o Senhor está dentro de uma igreja evangélica não quer dizer coisíssima nenhuma. Qualquer pessoa pode entrar dentro de uma igreja, até mesmo um animal, se a porta estiver aberta, ele entra e fica ali. Isto não garante vida eterna para ninguém. Títulos, nomes ditos por homens. O que garante a vida eterna para mim e para você é obediência à palavra de Deus, é temor diante do Senhor, é fazer em conformidade está escrito nas Santas Escrituras. Por isso que Jesus falou que naquele dia vai haver muita repercussão, vai haver muita admiração, vai haver muito susto, porque muita gente vai se confrontar com uma realidade que jamais se espera. Existem pessoas que têm a vida toda dentro de uma igreja, mas nunca andou com Deus. Anda com os irmãos, anda com o líder, participa das coisas da igreja, mas da palavra de Deus, intimidade com Deus nunca teve, nunca mudou a natureza, nunca renovou a sua mente, nunca se voltou realmente para viver o que Deus tem para a vida dele e para a vida dela. Estão na igreja como se fosse um clube social, buscando o seu bel prazer. Não é isso. Servir a Deus é morrer para si mesmo e viver a vida em conformidade à palavra de Deus, é nascer de novo, é deixar ser crucificado com Jesus, o velho homem, para que venha o novo. É necessário renascer, é necessário reaprender, é necessário voltar-se para Deus, se derramar diante dele e viver a vida realmente que está na palavra. Não adianta conhecer sem viver, aí é tolice. Porque a palavra diz o quê? O que foi que nós lemos agora? Aquele que souber qual é a vontade do seu Senhor e não se preparou, não fez de acordo com o que a palavra manda, não se aprontou, não se colocou diante do Senhor para ser moldado, lapidado e ficar em conformidade à vontade de Deus, este naquele dia será castigado com muitos açoites. Agora, veja o 48. Mas o que não souber e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites serão castigados. Ou seja, as pessoas que não conhecem o Evangelho, que estão lá fora, mas que tiveram mais temor a Deus do que aqueles que estão dentro da igreja, mesmo que eles tenham feito coisas para ser muito castigados, não será muito castigado. Quem está dentro da igreja será castigado muito mais do que as pessoas que estão lá fora. Sabe por quê? Porque qualquer que muito for dado,
muito lhe se pedirá. Se você diz que conhece, você está com a palavra na mão, você diz: eu sou crente, sou cristão, eu frequento igreja X, igreja Y, eu sou X na igreja, eu sou isso, eu tenho um líder, tenho um cargo, e não é cumpridor da palavra, você está cavando sepultura para você mesmo. Então os açoites para a sua vida será muitos, diz a palavra. Porque Deus confiou a você o talento, Deus confiou a você a oportunidade, Deus confiou a você a chance de ser diferente, de ser um referencial do nome dele na terra. No entanto, você desprezou o que podia haver de melhor, ou o que há de melhor nesta vida, que é servir a Deus. Então, essas pessoas que desobedeceu, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sendo crentes, mesmo sendo cristão, entre aspas, se não foi praticante realmente da palavra, se não viveu a palavra, essa pessoa será castigada por muitos açoites. Sofrerá mais uma pena maior do que aqueles que nunca entraram numa igreja evangélica, que fez as coisas igualzinha a elas, ou até mais. Mas pelo fato delas não conhecer a palavra, pelo fato delas não conhecer o evangelho, pelo fato delas não servir a uma denominação, não conhecer a lei de Deus, não conhecer os parâmetros cristãos, ela será castigada com menos açoite. E aquele que estava dentro da igreja, aqueles que estavam dentro do evangelho, aqueles que conheciam a palavra, que manuseia a palavra, que ensina a palavra e não vive, este será muito castigado, porque aquele que é mais dado é mais cobrado. Aquele que é mais dado lhe pedirá em troca. Ao que muito lhe confiou, mais se lhe pedirá, diz a palavra. Se Deus confiou a você muitas coisas, você vai ter que responder por tudo que Deus te confiou. Aquele senhor, quando deu os talentos para aqueles 3 moços, o que deu 10 talentos para um, o que foi que aquele que recebeu 10 fez? Ele galgou outros, investiu, comprou e ganhou mais 10. O que o Senhor deu 5, a mesma coisa, 5 moedas. Ele trabalhou, galgou, investiu, cresceu, aprendeu e ganhou mais 5. Olha que o Senhor deu a ele 10, deu a ele 5. E eles, por se esforçar, por fazer o que a palavra diz, ganhou mais 10, ganhou mais 5. Deus deu a metade, a outra metade ele se esforçou para ganhar. Mas aquele que ganhou 1, sabe o que aconteceu? Ele, com medo de perder, com medo de ser roubado, com medo de quando o Senhor voltar a pedir conta, não ter o que dar, foi negligente, cavou um buraco, enterrou. Quando o Senhor voltou, ele foi lá para descavar e deu a mesma moeda. Quando Deus dá algo a mim e a você, Deus deu a gente para a gente galgar outras coisas, para a gente aprender. Se Deus me permitiu o dom da palavra, isso Ele quer que eu aprenda mais, para eu ensinar mais, porque aquele que é mais dado é mais cobrado. Se Deus permitiu a você o dom de orar, se Deus permitiu a você o dom de louvar, Ele quer que você aprenda, que você se submeta à vontade dEle. Ele quer que você se lance aos cuidados dEle, que é para Ele te dar mais, assim você galgar mais e no dia que ele voltar e pedir conta, você está com a sua mão cheia para apresentar diante dele. Então, meu amado e minha amada, você tem que obedecer a palavra. Você tem que viver a palavra. Antiguidade não é posto, estar na igreja não quer dizer coisíssima nenhuma. Você precisa viver a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Então conheça a verdade, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, e ela vai te libertar de todos os tendões, os grilhões que possa te prender, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Você precisa se libertar de todo medo, você precisa se libertar de toda insegurança e viver a verdadeira palavra. Olha esse versículo, coloque isso na sua cabeça nesse dia. Se você diz que segue o evangelho, que você conhece a Deus, então obedeça a palavra. Porque aquele que desconhece a Deus e não faz o que Deus quer, será castigado com muitos açoites. Você entendeu? Então, entre na moldura de Deus, coloque-se a serviço de Deus, faça o que Deus quer, obedeça a palavra e seja de acordo à vontade de Deus. Amém?
que o Senhor te abençoe e te guarde, que a mão poderosa do Senhor te coloque de pé e você tenha a visão de águia para escapar dos açoites que pode vir no futuro. Fique debaixo da graça de Deus. Aprenda a palavra e viva a palavra. Amém? Eu sou a pastora Elza Amorim.